Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Abecedário da Biologia. Eu sou Dário. Aqui você aprenderá a biologia no seu sentido do ABC. Nesta videoaula vamos falar dos tipos de células. Você sabia que os tipos de células que você conhece são subtipos dos tipos? Quer saber mais? Acompanhe a aula por os conhecimentos mais básicos que fazem dominar os mais amplos. Esteja ligado! Então, pessoal, tipos de células. Mas antes de nós falarmos dos tipos de células, vale dar um refresh da aula passada sobre introdução à citologia. Na última aula sobre introdução à citologia, nós falamos da teoria celular. E um dos pilares da teoria celular dizia o seguinte: todos os organismos são constituídos de célula. Isto equivale a dizer que todo e qualquer ser vivo no planeta ou na natureza vai ser formado ou vai ser feito de célula. Agora presta atenção, dependendo do número de células que um organismo possa possuir, este organismo pode ser classificado como sendo unicelular, se esse organismo apresentar apenas uma e única célula. E se esse organismo ser formado por mais de uma célula, várias células, trilhões de células, como é o nosso caso, é o caso das plantas, esse organismo vai ser denominado como sendo organismo multicelular ou pluricelular. Inclusive, isto é uma classificação dos organismos quanto ao número de células. Se te perguntarem, classifique os organismos vivos quanto ao número de células, você vai responder: os organismos vivos, os seres vivos, quanto ao número de células, podem ser classificadas em unicelulares, quando apresentam uma e única célula, ou multicelular, quando apresentam várias células. Agora vamos ver os exemplos, então? Vamos ver. Exemplo de organismos unicelulares. Temos as bactérias e os protozoários. Aqui compreende ameba, paramécito, euglena. Inclusive eu trouxe aqui um exemplo de uma ameba, um protozoário ameboide, uma ameba. Consegues ver aqui as expansões citoplasmáticas temporárias, os famosos pseudópodes, falsos peixes. Presta atenção no seguinte detalhe: as bactérias e os protozoários, por serem unicelulares, isto é, por apresentarem apenas uma e única célula, elas vão funcionar como um organismo inteiro, vão sobreviver, assim como nós seres humanos sobrevivemos. Isto equivale a dizer que uma bactéria ou um protozoário é uma célula e ao mesmo tempo é um organismo. Agora, os pluricelulares ou multicelulares, exemplo, temos animais, as plantas, por aí. Veja só, nós os animais, nós seres humanos, nós temos várias células. Imagine só, nós seres humanos. Temos células que vão participar na formação da nossa pele, as células epiteliais. Temos células que vão participar na formação do nosso sistema nervoso, os neurônios ou as células nervosas. Temos as células que vão participar da formação do nosso músculo, inclusive quem gosta de esmar ou malhar para ter uma batata, fibras musculares. Temos células que vão participar na formação do nosso fígado, os famosos hepatócitos. Tem células que vão participar na formação do nosso osso, do nosso esqueleto, que são os eustoblastos, eustoclastos, por aí. Veja só nas plantas. Tem células que vão participar na formação dos tecidos condutores de seiva, é o caso das gimnospermicas e angiospermicas, que vão ter floema, xilema, né? Vão ter células, as famosas traqueídes, células privadas. Veja só aquelas células também que vão se juntar aos estômagos, as famosas células guardas, que vão ajudar o estômago a abrir e a fechar para permitir trocas gasosas, por aí. Então, exemplo de organismos unicelulares, pluricelulares, multicelulares, está aqui. Agora, vale lembrar que, antes de nós falarmos exatamente dos tipos de células, que é o objetivo e o foco da nossa aula, vamos falar das estruturas básicas de uma célula, ou seja, estruturas pelas quais nós, quando vermos, vamos perceber de que trata-se exatamente de célula. Quais são essas estruturas, Dário? Aqui está.
é a estrutura básica de uma célula. Suponha a existência de um país, por exemplo, Moçambique. Moçambique é um país, assim como um outro qualquer país, que tem seus limites. Tem sua porção terrestre, mas tem seus limites. E esses limites são constituídos de fronteiras, ok? Lá tem polícias de imigração, guardas fronteiras que vão permitir a entrada e saída de cidadãos. E essa entrada e saída de cidadãos vai ser regulada por passaporte ou documentação. Vai ser feita mediante uma documentação ou a um passaporte. Assim também existe uma estrutura que vai delimitar a célula, que vai dizer o seguinte: este é meu limite. Qual é essa estrutura dada? Essa estrutura é chamada de membrana plasmática. Membrana plasmática é a estrutura que vai servir como delimitador da célula. Ela vai separar o meio do interior da célula, chamado meio intracelular, e o meio exterior da célula, chamado meio extracelular. E vamos ter uma aula específica que vamos só falar da membrana plasmática. E lá você vai perceber o seguinte: há um modelo de membrana plasmática proposto em 1972 por Singer e Nicholson, que afirma que a membrana plasmática ela é constituída por fosfolípidos e proteínas, formando uma dupla camada. Esta membrana plasmática, inclusive, ela vai permitir a entrada e saída de substâncias e moléculas. E essa entrada e saída de moléculas e substâncias vai ser regulada por uma propriedade chamada de permeabilidade seletiva. O que é isto, Dário? A permeabilidade seletiva nada mais, nada menos que a capacidade que a membrana plasmática tem de permitir a entrada e saída de substâncias na célula. Agora, perceba bem, membrana plasmática. Plasmática. O que te aparece na mente? Plasma. Plasma. A membrana plasmática separa o plasma da célula do restante ou da restante parte exterior da célula. Então, este plasma da célula, veja só, em grego, cito é célula, citocélula, então plasma da célula vai ter o segundo componente, que é o citoplasma. Significa que depois da membrana plasmática, uma célula tem que ter obrigatoriamente o citoplasma, o plasma da célula. Aqui vai funcionar como, por exemplo, num país, para o país desenvolver, os professores devem dar aula, os policiais devem controlar a rodovia, os médicos devem cuidar dos doentes, o presidente tem que cumprir com suas tarefas. Então, só assim um país desenvolve. Agora, no citoplasma também vai funcionar da seguinte maneira: vai ocorrer série de reações químicas para manter essa célula viva, para manter essa célula em sobrevivência. Então, o citoplasma, esse espaço da célula, vai possuir como função permitir a ocorrência de série de reações químicas para a manutenção da vida dessa célula. Agora, essas reações químicas que vão ocorrer no citoplasma vão ter que ser reguladas por alguém. Esse alguém, nada mais, nada menos, que é o material genético, o DNA, o ácido desoxirribonucleico. Esse DNA vai estar sob o formato da cromatina. Veja só, cromatina. Cromatina. Croma de cor mesmo. Por quê? Porque se formos olhar no microscópio, vamos submeter, por exemplo, esta célula a um procedimento laboratorial chamado de um método de coloração, chamado de hematoxilina eosina. Esta parte da célula pega uma cor muito escura, ok? Então, a cromatina vai ser o terceiro componente obrigatório da célula. O DNA vai ser o comandante da célula. É quem vai dizer que agora faça isso, faça aquilo. Agora, como um bom chefe, não vai fazer sozinho, vai ter que ter um ajudante. Vamos falar dele agora. Qual é esse ajudante? Não? É o ribossoma, o quarto componente, o ribossoma. O ribossoma vai receber ordens do DNA, da cromatina, para produzir proteínas. Então, uma célula, para ser célula, tem que ter obrigatoriamente esses quatro componentes.
a membrana plasmática, o citoplasma, a cromatina, que é o material genético, DNA, e o ribossomo. Agora, vamos para o próximo quadro para falar dos tipos de célula. E você vai perceber que os tipos de célula, basicamente, vai ter algo a ver com o DNA, se está ou não conservado por uma membrana chamada carioteca. Eu vou baixar para você dar um print no quadro e na volta, tipos de célula para você. Fique atento para o próximo quadro. Já estamos então no próximo quadro. Agora vamos falar dos tipos de células, que é o foco desta videoaula. Basicamente existem dois tipos de células na biologia. Quais são? A célula procariótica e a célula eucariótica. Qual é a diferença, Dário? A célula procariótica, veja só, eu sublinhei o prefixo pro e coloquei abaixo dele antes. Por quê? Porque o pro, em grego, tem o mesmo significado do latim pré, que significa primeiro ou antes. Antes do que, Dário? Antes, olha só, procariótica. Antes, cariótica. Cário. Cário. O que é isto cário? Cário refere-se a uma estrutura chamada carioteca ou membrana nuclear, que vai ser uma estrutura que vai delimitar o material genético, o DNA. Então, nas células procarióticas, não vai ter uma estrutura que vai delimitar o DNA, o material genético. Significa que o material genético vai estar espalhado no citoplasma. Como estão a ver aqui, o DNA circular aqui, né? Vai estar espalhado nessa região aqui interna da célula, que nós chamamos de citoplasma. Significa que a célula procariótica não apresenta a carioteca, não apresenta a membrana nuclear, como queira, ou seja, a célula procariótica, de maneira simplificada, é aquela célula que não apresenta núcleo verdadeiro. O seu DNA está espalhado no citoplasma. Exemplo de seres vivos com célula procariótica. As bactérias. As bactérias possuem células procarióticas, ou seja, as células de bactéria não têm uma membrana interna dentro que separa o material genético das restantes partes do citoplasma. O material genético está espalhado dentro do citoplasma. Inclusive, vamos falar numa aula específica sobre os reinos da biologia. Você vai perceber que as bactérias estão no reino Monera e são os únicos seres que apresentam células procarióticas. Ficou? Já a célula eucariótica, veja só, eu sublinhei a palavra ou o prefixo eu e coloquei abaixo dele verdadeiro. Significa que vão apresentar carioteca verdadeira. Para você não se esquecer de quem tem célula eucariótica, é só você fazer o seguinte. Eu. Indica-se aí mesmo, sozinho. Eu. Então, você tem célula eucariótica. Ok? Então, eucarióticas são células que vão possuir a carioteca ou a membrana nuclear. Veja só, o DNA aqui está envolvida por uma estrutura. Consegue perceber essa estrutura? Então, essa estrutura é chamada de carioteca ou membrana nuclear. Junto do material genético e essa estrutura chamada carioteca vão formar o quê? O núcleo. Então, a célula eucariótica vai ser aquela célula que apresenta a carioteca ou a membrana nuclear, ou seja, a célula eucariótica apresenta núcleo verdadeiro. Ficou a diferença entre célula procariótica e eucariótica? A célula procariótica não possui núcleo verdadeiro, possui material genético disperso no citoplasma. Ela é desprovida da carioteca. Já a célula eucariótica possui núcleo verdadeiro, ou seja, o seu material genético está envolvido por uma estrutura chamada de carioteca ou membrana nuclear. Exemplo de seres que possuem célula eucariótica: os animais e as plantas. Não sei se você notou, na introdução da aula, eu falei que os tipos de célula, na verdade, são subtipos dentro dos tipos. Eu estava a me referir aos animais e às plantas. Os animais possuem células animais e as plantas possuem células vegetais. Há quem, quando é perguntado, mencione lá os tipos de célula, ele responde: célula animal e célula vegetal. Está errado? Não, não está, mas não está correto de todo certo. Como ficaria correto de todo certo?
Veja só, os animais possuem células animais e as plantas possuem células vegetais. As células animais e as células vegetais, que são as células das plantas, pertencem ao grupo das células eucarióticas. Ou seja, as células animais e as células vegetais são de tipos dentro do tipo célula eucariótica. Agora presta atenção no seguinte: se um organismo possui célula procariótica, esse organismo é chamado de organismo procarionte. Bactéria é um ser procarionte, tem células procarióticas, as bactérias. Já, se um organismo ter célula eucariótica, como os animais, as plantas, esse organismo será chamado de organismo eucarionte. Agora vamos para um quadro resumo que vai ter outra diferença entre a célula procariótica e eucariótica. Mas aí você pode perguntar, Dário, deixa eu ver que você colocou certas estruturas aqui e ainda não falou delas. Vou falar agora. Vamos ter uma aula específica de microbiologia que nós vamos falar das bactérias. E lá vamos falar da célula procariótica. A célula procariótica, o exemplo que é usado didaticamente, são as células da bactéria. Recorda que no início eu falei que a bactéria é um ser unicelular. Por si só é uma célula e por si só é um organismo. Então uma bactéria basicamente tem essa estrutura. Tem esta estrutura que lhe permite locomover-se, que é chamada de flagelo, mas vamos ter uma aula específica. E vai apresentar uma estrutura chamada de plasmídio, que vai ser uma estrutura que vai oferecer a capacidade de resistência à bactéria. Suponhamos alguém infectado por uma doença bacteriana, por exemplo, tuberculose. Uma doença bacteriana combate-se com antibiótico, ok? Quando alguém está com tuberculose, vai ser dado um antibiótico, comprimidos, né? Então, ao tomar, a intenção é fazer com que acabe com aquelas bactérias. Então, essas bactérias vão resistir àquele antibiótico graças a esta estrutura aqui, chamada plasmídio. Então, o plasmídio oferece resistência nas bactérias, ok? Mas vamos ter uma aula específica dentro da microbiologia que nós vamos focar-se na célula procariótica, ok? Isso é citologia, então uma introdução, não dá uma aprofundada. Veja só, se o DNA das bactérias ou das células procarióticas não tem essa estrutura chamada carioteca, ela está dispersa no citoplasma, significa que ela não tem núcleo verdadeiro, como nós falamos. Então, a estrutura, o seu DNA celular, vai formar nucleoide. Nucleoide é, entre aspas, o núcleo das células procarióticas. Agora, presta atenção no seguinte. Muitas das vezes, quando costumam nos perguntar sobre a diferença entre célula procariótica e eucariótica, nós limitamos-nos a responder que a célula procariótica é aquela que apresenta núcleo não verdadeiro e a célula eucariótica é aquela que apresenta núcleo verdadeiro. Mas as diferenças vão muito além disto. Vamos ver agora a segunda diferença, que também é importante para você saber. Veja só, nessa célula eucariótica que eu trouxe aqui, além da carioteca ou membrana nuclear, estamos a ver também algumas estruturas. A mitocôndria, por exemplo, que funciona como usina da célula, produz energia, ATP, complexo de Golgi, que vai fazer a secreção celular, e outras estruturas por aí, como o retículo endoplasmático, por aí. Significa que a célula eucariótica, além de possuir a carioteca ou membrana nuclear, também possui um sistema de endomembranas, ou seja, vai possuir estruturas essas estruturas também apresentam suas próprias membranas. Inclusive, vamos ter uma aula específica que vamos falar sobre fotossíntese e respiração celular. Vamos falar dessa organela mitocôndria e também vamos falar dos cloroplastos. E há uma teoria muito bonita que vamos também falar numa das aulas por aí, que é a teoria endossimbiótica, que afirma que a mitocôndria, assim como os plastos e os cloroplastos, antigamente eram bactérias, mas que foram fagocitadas por células maiores, ok? Muito bem. Então, além da carioteca, a célula eucariótica possui sistema de endomembranas. Conseguimos ver aqui a mitocôndria, complexo de Golgi, como um exemplo. Agora você pode se perguntar, mas Dário, o ribossoma? Veja só, que o ribossoma está presente na célula procariótica, está presente também na célula eucariótica. E há um detalhe. O ribossoma não é uma estrutura membranosa, é uma estrutura não membranosa.
Por isso que está presente tanto em célula procariótica, tanto em célula eucariótica. Agora vamos então para o fim da aula, que é o quadro comparativo entre célula procariótica e eucariótica, para o conhecimento ficar bem guardado aí na sua cabeça. A célula procariótica tem DNA disperso no citoplasma, equivale a dizer que não tem membrana nuclear, não tem carioteca, é sem membrana nuclear ou carioteca, ao passo que a célula eucariótica possui carioteca, com carioteca. Outra diferença, a célula procariótica não tem presença de organelos membranosos, como mitocôndria, cloroplasto e tudo mais, é sem organelos membranosos. Só tem ribossoma, que é um organelo não membranoso. Já a célula eucariótica possui organelos membranosos, com organelos membranosos. Possui mitocôndria, complexo de Golgi, etc, etc. Ficou a aula? Se esta aula te ajudou, deixe um like no vídeo, partilhe o vídeo com mais pessoas para que possam saber mais da biologia, se subscreva no canal e clique no sininho das notificações para que possas receber mais vídeos. E também deixe um comentário crítico para o avanço do canal. Eu sou Dário, foi um prazer estar consigo, te vejo na próxima aula. Tchau!